Para você que realmente acredita que ter foco vai te ajudar, se eu te perguntasse, se você tivesse mais foco hoje na sua vida, no geral, como a sua vida estaria? De verdade, para refletir aqui comigo. Se você tivesse mais foco nas tarefas que você executa atualmente, no seu dia a dia, como seriam essas tarefas? Foram essas perguntas que me fizeram começar a me questionar e começar a me aprofundar com essa questão de produtividade, de foco. Porque eu sempre fui uma pessoa mediana, uma pessoa dispersa. Eu me disperso até com meus próprios pensamentos. Eu começo a pensar, daí vai e volta, fica indo. Ai caramba, o que eu estava pensando mesmo? Pois é, essa era eu. Foco zero. Sentar para ler um livro fora de cogitação, mais de 10, 15 minutos? Não. Não fazia parte do meu dia a dia. Só que eu entendi o quanto isso estava me prejudicando. Por que eu entendi? Porque eu olhava, eu comecei a observar as pessoas que realmente tinham foco. Eu falei, caramba, eles fazem melhor, eles fazem com qualidade, eles fazem com mais precisão. Eu observei isso, e isso são características de um resultado de uma pessoa com foco. A pessoa que tem foco, ela tem uma maior alta performance. Se eu posso falar, uma redundância isso, né? Você fala assim, caramba, Tati, alta performance já é alta. Mas pois é, pois é. Você tem uma alta performance fantástica quando você tem foco. Porque você realmente foca naquilo que importa, certo? E quando você se conecta com essa dor, talvez seja esse o primeiro passo que você deve dar para você aprender a desenvolver o foco na sua vida, nas suas tarefas. É se conectar com essa dor. Muitas vezes você não se conectou ainda, você fala assim, ah, eu não tenho foco, mas isso é muito natural. Muitas pessoas são sem foco. Então, tá tudo bem. É padrão, é normal. E eu estou aqui para te falar que não, definitivamente não é padrão, não é normal, ou pelo menos não deveria ser, certo? Se você quer levantar aquela bandeira, né? Eu não sou todo mundo, ou seja, você quer ser melhor, você quer ter mais, você precisa aprender a ter foco. E é sobre isso que nós vamos falar agora, na prática, como você ter foco. O fato é que a demanda é enorme, eu sempre falo isso e eu repito, para quê? Para que você entenda que todo mundo passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas, similares, vamos falar assim, né? Vamos colocar um pouco mais as claras. Situações similares. As pessoas têm famílias, as pessoas têm boletos, as pessoas têm trabalho, as pessoas precisam cuidar do corpo, ou seja, essas demandas mais básicas, né, digamos assim, ela é característica de qualquer ser humano. Então você fala assim, por que algumas pessoas conseguem? Interessante. E quando me fiz essa pergunta, foi quando lá tudo começou, há 5 anos atrás. Quando me fiz essa pergunta, eu comecei a observar as pessoas, aquele modelagem, né, aquela característica, aquela técnica que eu ensino aqui. Modelagem. O que é a modelagem? É você olhar para aquilo que você quer e falar assim, como que foi construído aquilo? Como a pessoa consegue aquilo? Aquela qualidade, aquele resultado. Isso é modelagem. E eu comecei a observar as pessoas que tinham foco, que são focadas. E o que elas faziam? Elas eram muito boas, elas eram excelentes, para falar a palavra certa, em sentar e não olhar para o lado. E quando a gente fala não olhar para o lado, a pessoa não ouve o que está acontecendo. Ligou uma TV ali, não ouve. Alguém falou aqui do lado, telefone toca, nada. Pintou uma notificação, ela ignora. Como que ela conseguiu, Tati? Como essas pessoas conseguem? É isso que eu quero. Pois é isso que eu falei para mim. Eu também quero.
Porque pintou uma notificação, eu já quero ver. Ah, pintou uma música lá, eu já quero cantar. Pintou alguma coisa lá, eu quero participar da... Como eu faço isso? Primeiro é treino. Você precisa tomar a decisão. Eu quero ser uma pessoa focada. Então, a partir de agora, eu vou me treinar a ser uma pessoa focada. Sem esses 2 passos que eu acabei de falar, você não consegue. Você não consegue. Não adianta nada eu vim aqui, eu vou te passar agora 5 técnicas que nós utilizamos, mas não adianta nada se você não tomar a decisão e falar assim, eu quero. E é esse eu quero com garra, com comprometimento. Por quê? Porque você se conectou com aquilo que te dói. Você fala, se eu postei, eu fiz uma postagem e a minha amiga falou assim, nossa, Tati, eu teria tanta coisa se eu tivesse foco. Pois é. Nós teríamos. Nós teríamos. E se eu tivesse aprendido, por que eu estou falando sobre foco hoje? Você fala assim, Tati, é aleatório? Não. Se eu tivesse aprendido sobre foco na minha infância, nossa, eu estaria longe. Mas sempre há tempo de começar. Esse é outro ensinamento, digamos assim. Uma das coisas que eu aprendi. Nunca é tão cedo e nunca é tão tarde. Basta você querer se comprometer e pegar estratégias, métodos corretos para você poder aplicar e confiar no processo. Anotou isso que eu acabei de falar? Confia no processo. Como assim confiar no processo? Vamos falar sobre as técnicas agora, ok? É claro que o foco está intimamente conectado com a produtividade, naturalmente. Quanto mais foco você tem, mais produtivo você é. Por que ter foco? Para você ter tempo, para você gerenciar melhor o seu tempo, para você não viver nervoso, exaurido, cansado. Você fala assim, nossa, eu consegui ter foco, eu consegui ter um dia maravilhoso, porque eu atendi as minhas demandas. O foco é sobre isso, é para isso. O foco, ele é um caminho para que a gente consiga atingir tudo aquilo que nós queremos. Então, sim, quando nós falamos de foco, ele traz todos esses benefícios. Pode parecer até mágica, né? Você fala assim, nossa, que mágica. E sim, ó, a lente de uma criança, isso é mágica. Quando você pega uma lupa e você aumenta, você fala, uau, um microscópio. Você aumenta, você fala, uau, eu não estava enxergando sobre aquela perspectiva. E o foco, ele faz isso. Ele te amplia. Ele te faz enxergar coisas que você não enxergava. O foco, ele faz isso. Porque você aprende a dizer não ao que está no seu ambiente, ao que está ao seu redor e se foca naquilo que realmente importa. E, continuando os passos que eu estou falando, você precisa decidir, você precisa se comprometer, certo? Em ser uma pessoa focada, você precisa buscar estratégias para que você realmente aplique e tenha o foco. E o foco é uma habilidade. É uma habilidade. O que significa isso? Que é treinável. É treinável. Você treina. Você treina. Por exemplo, a primeira estratégia é a técnica do Pomodoro. Certamente você já deve ter, se você me acompanha, você já ouviu, eu falo muito dela porque ela realmente é eficaz. Mas como que eu aplico a técnica Pomodoro, Tati? Eu fui lá, eu sentei aqui para poder fazer a live com vocês, certo? Pois é. Assim que eu desligar, eu posso muito bem pegar o meu livro, eu aproveito que eu estou aqui na situação sentada, certo? E eu já faço tarefas que eu preciso fazer sentada. Porque daí eu não me movimento, eu já aproveito, eu agrupo, eu trabalho em blocos de tarefas. Quando você trabalha em blocos de tarefas, você otimiza o seu tempo. Ah, mas eu precisava sair, eu precisava fazer alguma coisa fora, então quando você sair,
você aproveita, como nós falamos, né? Aproveita o frete e passa lá na mercearia. Aproveita o frete e passa lá no açougue. Aproveita o frete e deixa lá aquela roupa lá na lavanderia. Ou seja, quando você estiver passando, isso é você aprender a trabalhar em blocos. Percebe? Quando você tem isso como foco, como estratégia, flui muito mais fácil. Essa é a estratégia da semelhança, você agrupar tarefas similares e executar na sequência. Percebe? Ah, não, eu vou lá para a cozinha, por exemplo. Eu vou lá para a cozinha, então você aproveita, já que você vai pegar uma água lá na cozinha e já faz tarefas similares lá. Ah, não, eu vou fazer uma visita para o cliente. Então, mas eu sei que eu vou passar em determinado lugar, eu precisava levar minha folhinha para aquela outra cliente. Então você aproveita e já faz tarefas similares. Isso pode ser aplicado na vida pessoal, na vida profissional, pode ser aplicado em suas finanças, em tudo. São duas estratégias. A estratégia da semelhança, você situar, né, as suas tarefas similares, agrupar e executar na sequência. E a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, que eu estava falando, é você pegar, vamos supor, 15 minutos. Eu pego 15 minutos, eu vou ler. Depois desses 15 minutos, eu faço uma pausa. Eu tomo um copo d'água, eu tomo um café, e daí eu faço uma outra tarefa. Então eu vou separando em blocos e vou me monitorando com cronômetro, para eu, naquele momento que eu separar 15 minutos para poder ver meus e-mails, eu só faço isso. Eu só vejo meus e-mails. Por quê? Nesse momento, olha por que ela funciona. Porque nesse momento que eu estou focada naquela tarefa que eu me propus, eu sei que eu me organizei e eu falei, ok, agora eu estou lendo meus e-mails e eu me organizei para depois de ler meus e-mails eu fazer minhas ligações. Então, eu estou tranquila, a minha mente está tranquila, porque eu sei que tudo tem o seu tempo, eu me organizei. No meu método Copar, a segunda etapa é a organização. C de clareza do Copar, O de organização, P de planejamento. Quando você faz essa sequência, certo? Você consegue ter essa realização. É sobre isso, tá? A de ação e R de você reajustar. A organização, ela traz clareza mental, porque quando você põe em ordem, você fala assim, ok, eu coloquei ordem na minha sequência lógica, porque a lógica é sua, você que organizou. Eu coloquei ordem na minha sequência lógica de tarefas. Então eu deixei para poder fazer as minhas análises dos gráficos no final da tarde. Tudo bem, então no final da tarde eu vou analisar. No momento que você analisar, vamos agrupar tarefas semelhantes? Eu marquei uma reunião logo depois para falar sobre essa análise, já que eu estou lá na sala, parada, analisando. Então, percebe quando você aplica essas técnicas que eu estou falando? São só um exemplo prático, tá? Que eu estou dando. Isso vale, novamente, tanto para o lado pessoal como para o lado profissional. Quando você tem muito claro, ah não, agora eu vou executar dessa forma. O seu tempo, ele é melhor gerenciado. E isso faz toda a diferença para nós no final do dia. Afinal, nós temos só 24 horas. Hoje em dia parece pouco, né? Por isso que eu falo só. Hoje em dia você fala assim, nossa Tati, podia ter 48 horas no meu dia, né? Pois é. Mas se tivesse 48 horas, eu tenho certeza absoluta que a gente iria querer mais. Porque nós iríamos certamente preencher essas 48 horas com metade do tempo de coisas inúteis. Sim, coisas inúteis que eu me refiro são coisas que não agregam, tá? Não agregam para os nossos sonhos, para os nossos desejos, não agregam. Ai, Tati, mas eu tô relaxando. Ai, Tati, eu tô descansando.
Eu não posso jogar um Candy Crush aqui, eu não posso jogar uma paciência aqui, eu não posso fazer nada agora. As pessoas falam isso, eu não posso fazer nada. Claro que você pode. Coloca no seu cronograma. É isso que eu ensino no método Copar. Nós precisamos de um tempo para poder relaxar. Deixa eu fazer um entre parênteses. Isso pautado em ciência, tá? Isso pautado em ciência que eu vou falar agora. Nós nos enganamos quando nós falamos que estamos relaxando. Naquele momento que você coloca uma TV, por exemplo, você fala assim, eu liguei a TV e eu deixei lá só para eu relaxar. Eu não estou nem observando direito. Quantas pessoas eu já ouvi isso? Eu estou rodando a rede social, só que eu não estou nem prestando atenção direito no que está acontecendo. Uma outra, eu dou uma risadinha aqui e tal. Você não está focando, você está só tentando enganar a sua mente para que ela se acalme. Só que, pautado em ciência, a nossa mente não se acalma assim. Por que que não se acalma? Porque nós estamos dando informações. Naquele momento, nós estamos dando informações para ela. Quando você pega e você coloca uma música para relaxar, mas a música tem letra, a música... Tati, mas eu consigo relaxar. Será? Relaxar é diferente de se centrar na música. É diferente. É diferente. Eu, particularmente, eu amo música. Eu faço tudo com música. Música, inclusive, é uma terapia. Só que, vamos colocar as claras. A música, dependendo do tipo de música, naturalmente, né? Ela não consegue levar seu padrão no nível que você deseja de relaxamento. Certo? Então, cuidado. Cuidado com essa clareza. Você fala assim, não, eu estou rolando as redes sociais para poder relaxar. Isso você está se enganando. A gente não consegue relaxar. Você está dando informações para o seu cérebro. E uma vez que você está dando informações, você não relaxa. O correto para você relaxar, para você desestressar, é você respirar. Por isso que muitas pessoas falam essa técnica Pomodoro, depois que você tiver um momento intenso de trabalho, você fala assim, você vai aumentando, até como que funciona a técnica Pomodoro? Você vai aumentando o seu tempo. Você fala assim, nossa, antes eu lia 10 minutinhos, daí eu passei para ler 15, agora eu leio 20 minutos, e assim você vai aumentando gradativamente. É assim que se aplica na prática a técnica Pomodoro. Você vai aumentando gradativamente. E uma forte recomendação é você fazer pausa nessa técnica Pomodoro e respirar. Ponto. Mais nada. Simplesmente parar, fecha os olhos e faz 3, 5 respirações profundas. Aí você não está dando nenhuma informação para o seu cérebro teve aquele momento de pausa para poder reajustar. Esse é o momento que você consegue desestressar só pelo fato de você parar e respirar. Então, se você realmente quer aprender a ter foco, uma recomendação muito valiosa é que você aprenda a fazer pausas para respirar durante o seu dia. Aquele momento de pico, que você está acelerado, acabou tudo aquilo que você executou, agora eu vou relaxar. Vai num canto, para, respira 5 vezes, profundo, lentamente. Você vai ver, experimenta. Eu te recomendo, experimenta. Como você vai voltar com mais energia, toma aquele copo d'água gostoso, certo? Como você vai retomar o seu trabalho com muito mais energia, muito mais centrado. Porque as pessoas, não, eu vou fazer uma pausa para o café. Daí você vai lá no cafezinho e bate um papo e discute, né, de forma gostosa, amigável, e vai lá e volta. Mas eu não consegui descansar. Claro que não. Claro que não. É claro que é gostoso você conversar, você bater papo, só que isso você está dando informação para o seu cérebro.
Enquanto você está dando informação, você não relaxa. É isso que nós precisamos entender. E por que eu estou falando tanto em relaxamento? Porque nós precisamos desse momento para poder ter foco. Quando você estica a corda demais, vai ter um momento que ela vai se romper. Se você não tiver aquele momento de pausa, aquele momento de relaxamento, dificilmente você vai conseguir esticar mais. Presta atenção, se você quer ter foco, você precisa aprender a descansar com qualidade também. Tem pessoas que negligenciam o sono. Se você negligenciar o sono, mais uma vez pautado em neurociência, eles fazem estudos científicos provando que as pessoas que dormem mal, elas têm um déficit cognitivo comprovado. Então, se você quer ter foco, durma bem. Se você quer ter foco, além de você aplicar essas técnicas que eu acabei de falar, você faça pausas. E são pausas sem nada. Não é pausa. Eu vou ver a rede social. Não, isso não é pausa. Isso não é pausa para o cérebro. Entenda isso, isso é importante. Isso é importante. Mas você está pegando pesado. Se você quer aprender a ter alta performance e foco, você precisa pegar pesado com você. Coloque um momento de pausa total dentro do seu dia a dia. Isso é importante. Sem nada. Só você com o seu cérebro, sem nada. Vai na hora que você vai escovar o dente no banheiro, sabe aquela depois do almoço que você vai lá e vai escovar o dente? Então aproveita, ó. Senta lá e ó. Relaxa. Sem nada, sem celular, sem nada. Depois você volta aqui e me conta se realmente você não conseguiu relaxar de verdade e você voltou com mais energia, com mais disposição depois que você fez isso. Continuando essas técnicas que nós falamos na prática, existe a técnica dos 5 minutos. Todas as tarefas que são executadas em menos de 5 minutos, execute. Execute porque na hora que você sentar para executar uma tarefa maior, você vai conseguir se focar com muito mais propriedade. Quando eu estou aqui e eu estou pensando, nossa, eu preciso fazer aquela ligação, eu preciso fazer aquilo lá, eu preciso escrever aquilo lá, são coisas pequenininhas, a minha cabeça ela está martelando várias coisas, várias tarefas, e eu não consigo relaxar. E eu não consigo estar presente para aquela tarefa que eu estou executando no momento. Por isso que essa regra dos 5 minutos é valiosa. E é assim que aplica. Como é que aplica na prática? Nós fizemos a nossa to-do list, certo? Que é isso que nós recomendamos sempre. Vamos atrelar uma outra técnica, a técnica do Eisenhower. O que é a técnica do Eisenhower? A técnica do Eisenhower, eu vou colocar aqui, é aquela técnica da matriz do Eisenhower, onde nós colocamos o que é urgente e o que é importante, certo? Vamos lá. E quando você fez a sua to-do list, e você falou assim, olha lá, quadrante, urgente, importante. Um, dois, três, 4. Vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Essa é a matriz do Eisenhower, tá? Ó, tá vendo? Você separa o que é urgente e o que é importante. Então aqui a gente tem, ó, aqui é extremamente urgente, certo? E aqui é extremamente importante, ó. Não muito urgente, não muito importante. Nós temos que trabalhar aqui, ó, nesse quadrante, que não é urgente, só que é extremamente importante. Por quê? Porque é nesse quadrante que a gente vai conseguir uma performance melhor. Como assim? Vamos explicar um pouco mais claro. Você fez a sua to-do list, certo? A sua lista de tarefas, isso é to-do list. Daí você, nessa to-do list, você seleciona
o que é o importante para você? O que está atrelado ao seu objetivo? O que é importante, ele está aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte. Importante. Você vai priorizar. A matriz de Eisenhower, ele fala justamente o que eu vou priorizar. Você vai priorizar. O que é importante. Então, o que não é importante, você já deixa, é o que a gente chama de circunstancial. Circunstancial é aquilo que, vou rodar uma rede social, não me agrega nada, isso é circunstancial. Eu vou... deixa eu pensar, coisas que circunstanciais, ou seja, não é importante, tá? Então, você precisa fazer a sua to-do list e saber qual tarefa é importante. Essas tarefas importantes, elas obrigatoriamente devem ser executadas naquele dia, certo? Se são importantes, e assim você aplica a sua matriz de Eisenhower, como nós estamos falando. E se você tem algo importante que demora menos que 5 minutos, automaticamente você já executa. Existe até uma máxima na produtividade que fala o mais importante primeiro. O mais importante, o mais difícil primeiro. Então aquilo que você fica protelando, aquilo que você fica postergando, coloque como prioridade. Coloque como importante para você. Assim você vai conseguir se focar naquilo. Isso é uma técnica que uma prática de foco que você fala assim, ok, eu estou protelando fazer aquilo há semanas, há meses, só que agora eu vou fazer primeiro. Eu já vou acordar e vou me esquematizar para poder fazer. Quando você aplica essas outras duas técnicas, eu falei da técnica da semelhança, falei da técnica do Pomodoro, falei do 5 minutos, da regra dos 5 minutos, e falei da matriz do Eisenhower. Quando você aplica essas 4 técnicas em grupo, percebe? Em grupo, você consegue ter mais resultados, você consegue se focar mais. Qual que é a técnica melhor? Definitivamente não existe uma técnica melhor que eu falo assim, nossa, aplica só essa aqui. Aplica só a matriz de Eisenhower. É uma técnica excelente. Só que a técnica dos 5 minutos também é muito boa, porque afinal de contas você otimiza seu tempo. Você aprende a focar naquilo que realmente importa. Na hora que você sentou para executar uma tarefa que é longa, você não fica pensando nas tarefas menores. Ai caramba, ainda tem que fazer XYZ, olha só. Não. Você já fez. Tá tudo certo. A sua mente está mais calma. Por quê? Vamos falar de mente. Quem manda é a nossa mente. Ponto. Quem manda é a nossa mente. Quando você fica negociando com a sua mente, isso não é tão importante, eu posso deixar pra lá. Por que eu comecei a falar sobre foco e eu falei sobre comprometimento? Por quê? Não foi aleatório. É porque você precisa se comprometer para que, naquele momento que a sua mente começar a negociar, mas você pode faltar hoje na academia, não pode? Mas você pode. Não. Essa negociação, ela não pode existir. Ela não pode existir, porque se você começar a negociar, você já perdeu. Você já perdeu. Em um momento que você já fez a sua to-do list, que você já se organizou, já se comprometeu, siga o plano. Siga o plano. Acredite no plano. Por isso que eu falei isso lá no começo, entende? Muitas vezes você não está conseguindo resultados porque você não está seguindo o plano. Você fica desviando o tempo todo. Por isso que as pessoas falam assim, mas eu não consigo ter foco. Por que você não consegue ter foco? Porque você não está seguindo o plano. Todos os dias você parou para fazer a sua to-do list? Você tem muito claro suas metas e objetivos? Você sabe o que realmente você quer? Você está seguindo aquilo que você quer? Ou você perde tempo? E eu falo assim por quê? Porque eu perdia muito tempo. Nossa, eu perdia muito tempo. Como dizia minha avó, filha, por que você está pisando? Ela falava assim quando a gente está... Sabe quando você está fazendo nada?
Por que você está pisando? Pois é, ela falava assim, eu lembro dela, perdendo tempo. E é o nosso maior ativo, né? É o nosso tempo. Hoje em dia nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo. Por quê? Porque você precisa aproveitar o seu tempo. A ideia aqui não é que você esteja com a agenda cheia, muito pelo contrário, a ideia aqui é que você consiga um momento para você relaxar, para você se cuidar. E quando você organiza, quando você tem foco, quando você tem clareza, isso você vai conseguir atingir. Você fala, caramba, olha só, sobrou no meu dia um tempinho para eu poder cuidar de mim. Não é que sobrou, é eu me organizei, eu me esquematizei, eu me programei para aquele tempo de autocuidado. E é sobre isso. Por que eu falo aqui? É assim que a gente se gerencia. É para isso que existe o foco. Faz sentido isso para você? Me conta se isso é uma dor para você. Você fala, eu não tenho tempo para mim, Tati. Se esse é o seu caso, então aprenda a ter foco, desenvolva o foco todos os dias, e é na rotina, todos os dias. Ah, hoje eu perdi, Tati, pro foco, hoje eu me dispersei total, tá tudo bem. Tá tudo bem, se monitora. Hoje você tem marcadores, hoje em dia o celular ele fala tudo. Quantas horas você ficou nas redes sociais, quanta a sua localização, ele fala tudo, o que você fez. Então dá para você se monitorar. E a partir desse monitoramento você faz, né, os seus ajustes. Você toma melhores decisões. Você fala assim, olha, eu tô indo muito para lá e eu preciso ir para cá. E você vai se ajustando. Percebe? É assim que a gente se monitora. É assim que a gente se faz, a gente faz nossa autogestão, né? A gente se gerencia. Então, coloque em prática essas técnicas de foco para que você consiga melhores resultados, para que você tenha, né, uma vida digna, uma vida feliz. É esse o propósito. E tenha tempo para você.